Você já parou para pensar numa coisa assustadora? E se Caim, o primeiro assassino da humanidade, ainda estivesse vivo até hoje? A Bíblia diz que Deus colocou nele uma marca e que ninguém poderia matá-lo. Caim morreu ou ele virou uma espécie de amaldiçoado eterno vagando pela terra? Hoje eu vou te mostrar a história completa, baseada na Bíblia, em textos antigos e em tradições que muitos chamam de ocultas. Fica até o final porque tem um detalhe que quase ninguém comenta. Se você gosta de mistérios bíblicos, profecias e revelações antigas, já deixa o like e se inscreve no canal, porque aqui o conteúdo é forte. Quem foi Caim na Bíblia? Caim aparece no livro de Gênesis. Será que é o primeiro filho de Adão com Eva? Ele e seu irmão Abel ofereceram sacrifícios a Deus. Abel ofereceu o melhor do seu rebanho. Caim ofereceu frutos da terra, mas Deus aceitou Abel e rejeitou a oferta de Caim. E isso gerou dentro dele uma revolta profunda. O resultado foi o primeiro crime da história humana. Caim matou Abel. E ali Caim se torna, segundo a tradição bíblica, o primeiro assassino do mundo. A maldição e o sinal de Caim. Depois do assassinato, Deus sentencia Caim com uma punição terrível. Ele seria um errante, um fugitivo, um homem condenado a vagar. E então acontece o trecho mais misterioso. Caim diz que, se alguém o encontrasse, iria matá-lo. Mas Deus responde: quem matar Caim será vingado 7 vezes. E então a Bíblia diz: Deus colocou um sinal em Caim para que ninguém o matasse. E aqui nasce o mistério. Se ninguém podia matá-lo, então ele poderia viver para sempre? O que a Bíblia não conta: o silêncio assustador. Agora presta atenção nisso. A Bíblia fala que Caim foi embora, foi para a terra de Nod, teve esposa, teve filhos e até construiu uma cidade. Mas sabe o que é estranho? A Bíblia não conta como Caim morreu. Não diz se ele foi enterrado, não diz a idade dele, não diz o fim. E isso abriu espaço para muitas interpretações antigas, textos antigos e apócrifos. Como Caim teria morrido? Caim teria morrido quando uma casa caiu sobre ele. E segundo essa tradição, foi como se a própria terra devolvesse a ele o castigo. Isso seria simbólico, porque Abel teria sido morto com violência e Caim morreria esmagado. A lenda de Lameque, uma versão ainda mais sinistra. Existe também uma tradição rabínica antiga que diz o seguinte: Caim teria vivido tanto tempo que um dia um homem chamado Lameque, descendente de Caim, teria o encontrado. Só que Lameque era velho e quase cego. Ele teria confundido Caim com um animal e acidentalmente teria matado ele. Essa versão aparece em tradições judaicas antigas como tentativa de explicar o fim dele. Mas então, de onde veio a ideia de que Caim ainda vive? Agora vem a parte mais forte. A ideia de que Caim ainda vive até hoje vem principalmente de lendas populares, tradições místicas, histórias espalhadas na Idade Média, textos ocultistas modernos. Alguns afirmam que Caim virou um amaldiçoado eterno, vagando como uma sombra na terra. E em certas histórias, ele seria visto como o pai dos rejeitados, o homem marcado, o símbolo do pecado sem arrependimento. Mas atenção, isso não é comprovado historicamente. É folclore e tradição mística. Então Caim está vivo ou não? Agora vamos ser diretos. Bíblia não diz que ele vive até hoje. Tradições antigas afirmam que ele morreu. Lendas modernas dizem que ele vagaria eternamente. Ou seja, a ideia de que Caim está vivo até hoje é mais um mito do que uma verdade. Mas o mais assustador não é isso. O verdadeiro Caim que vive até hoje, agora vem a revelação espiritual. Mesmo que Caim tenha morrido fisicamente, o espírito de Caim continua vivo, porque Caim representa inveja, rejeição, ódio, assassinato, rebelde, a falta de arrependimento. E a Bíblia mostra que esse mesmo espírito ainda se manifesta no mundo. Pessoas que não suportam ver o outro prosperar, pessoas que se revoltam quando Deus abençoa alguém e que, em vez de se arrependerem, escolhem destruir. Caim morreu, mas o comportamento de Caim ainda caminha entre nós. Agora eu te pergunto,
Se Caim estivesse vivo hoje, você acha que ele estaria escondido no mundo? Ou talvez ele viveria dentro de pessoas que carregam ódio e inveja no coração? Porque a pior maldição não é vagar na terra, a pior maldição é viver longe da presença de Deus. Se você chegou até aqui, comenta: Caim morreu, mas o pecado continua. E se você quer mais vídeos sobre mistérios bíblicos e textos antigos, deixa seu like e se inscreve no canal. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.